Afinal, quem foi Joaquim José da Silva Xavier? Por acaso vocês nunca ouviram falar nesse nome, Joaquim José da Silva Xavier? Ainda não vem nada à cabeça? Bom, eu vou dar uma dica. Ele é mineiro, nasceu em 1746 e morreu em 1792. Ainda não sabe. Ok. Vamos ver, vou facilitar então para vocês. E agora vocês vão saber quem é. O nosso famoso e querido Tiradentes. Por que muita gente não se lembra desse nome Joaquim José da Silva Xavier? Sim, é um nome bem comprido. Porque não é um nome popularmente famoso. Ele ficou só famoso por causa desse apelido Tiradentes. Porque sim, ele era dentista na época, só que depois se dedicou à carreira militar. Por causa desse apelido Tiradentes que ele ficou famoso, que é conhecido até hoje como Tiradentes. Só que ele não ficou famoso só por causa do apelido Tiradentes. Não ficou famoso por causa disso. Para início de conversa, assim, ele nasceu perto da Vila São José del Rei, em Minas Gerais, que era governado ainda, nessa época de 1700, ainda era governado pelos portugueses. Sim, o Brasil foi colonizado já faz... Deixou de ser colonizado, quer dizer, mais de 200 anos, quase 200 anos. Mas, nessa colonização, Portugal ainda governava o Brasil. E Brasil, na época, sim, ainda tinha muitos escravos. E o pai de Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, que é conhecido, o pai dele era dono de uma fazenda e tinha escravos. Ele tinha acho que uns 10 escravos. E viveu na fazenda durante a infância, tudo e tal. Vivendo e aprendendo a vida dele e tal. Até que se dedicou a essa carreira de dentista, digamos assim. Ele ficou por um tempo sendo dentista, só que depois ele quis seguir carreira militar. Seguindo carreira militar de Minas Gerais indo para o Rio, ele foi vendo as injustiças que a colonização portuguesa fazia para o Brasil. E, por causa disso, ele ficou famoso também por causa da Inconfidência Mineira, que aconteceu no dia 15 de março de 1789. Por quê? Essa Inconfidência Mineira ficou tão famosa que é considerada até feriado, que fica Tiradentes. Ou Inconfidência Mineira. Pode ser tanto Tiradentes como conhecida popularmente como Inconfidência Mineira também, gente. Não se esqueça disso. O que ocasionou essa Inconfidência Mineira? Essa Inconfidência Mineira aconteceu pelo seguinte motivo. Porque Tiradentes, ele não estava contente com o regime português na época. Porque a colonização portuguesa tinha um poder e tinha um imposto muito alto na época de 1700. Nesse período de 1700 a 1800. E Portugal cobrava um imposto muito elevado, muito elevado. E Tiradentes ficou inconformado com isso. Eu falei, pô, mas por que o meu povo tem que... Porque os portugueses estão cobrando tanto imposto assim, né? De fazendeiro, de proprietário de terras. Era muito caro o imposto na época. E Portugal não estava nem aí. Portugal queria que você pagasse o imposto e de... Aqui no Brasil ia lá em Lisboa, em Portugal. Impostos ia tudo para Portugal. Tudo que a gente pagava aqui ia para os portugueses na época. E isso, gente, o Tiradentes ficou muito revoltado com isso. Falando, não, isso daí não é justo. Sabe? A gente trabalha, a gente faz... A gente se mata de trabalhar e a gente ainda tem que pagar imposto para os portugueses, pegar nossos pertences, tudo,
e ficar tudo com eles. Quer dizer, ele enche os bolsos e a gente que se dane, sabe? Ficou meio assim, falei, caramba, e agora? Mas então, esse dia 15 de março de 1789, ele ficou conhecido como Dia da Inconfidência Mineira, ou popularmente conhecido em Minas Gerais, a rebelião contra os portugueses, que Tiradentes reuniu um monte de amigos dele, do corporação dele, para fazer uma rebelião contra os portugueses. Eu falei, não, a gente não quer, é tipo como fosse um protesto, só que não pacífico. Enquanto os portugueses cobravam aquele imposto toda hora lá em Minas Gerais. E ele já estava armando isso daí. Só que como Tiradentes não estava em Minas Gerais, ele estava no Rio, então por causa de outra pessoa, que também é conhecido como Joaquim, é o coronel Joaquim, deixa eu ver aqui, para não falar besteira, gente, que às vezes fala melhor, memória. O coronel Joaquim Silvério dos Reis. Esse é o nome da pessoa que traiu o Tiradentes. O coronel Joaquim Silvério dos Reis, fazendeiro e minerador do lugar chamado Igreja Nova de Borda de Campos, hoje Barbacena. Então, por causa dessa pessoa que traiu o Tiradentes, por causa desse coronel que traiu o Tiradentes, que Tiradentes na época era tenente, traiu sabendo dos planos de Tiradentes, falou que ia fazer um golpe contra os portugueses que cobravam imposto naquela época. Ele falou tudo pro vice-rei. Então o vice-rei falou assim, então vamos armar uma emboscada e prender esses impostores que tá se rebelando contra a coroa portuguesa. Então eles ficaram numa fazenda, numa chácara assim, né? E foram cercados pela armada portuguesa. A armada portuguesa pegaram eles desprevenidos, foram lá tudo acorrentado. Foram julgamentos, foram 5 réis. 5 réis julgaram o Tiradentes mais 5, 6 pessoas que estavam junto com ele. Eu não vou citar nomes porque é muita gente, é muito nome, então é meio difícil de decorar tudo isso, gente. Sinceramente, é difícil. Então o que aconteceu? Durante o julgamento, os amigos de Tiradentes, os companheiros de Tiradentes, foram todos julgados. Você vai ser enforcado, ou você vai ser exilado do Brasil, viver em qualquer lugar por aí, sendo abandonado por qualquer lugar por aí até morrer. Ou era enforcado, exilado ou esquartejado. Enforcado e esquartejado. Só que aí Tiradentes ele ficou meio naquela, falou, eu não quero que meus amigos cumpra a pena, sendo que eu fui responsável por criar essa rebelião contra a coroa portuguesa. Então sou eu que vou assumir toda a culpa. Então ele chegou nos réis e falou assim, ó, meus amigos não tem nada a ver com isso. Deixa eles de lado, eles não tem nada a ver com isso, eu provo a inocência deles. Eles não tem nada a ver com isso, eu que assumo a culpa. Eu que assumo a culpa e eu não quero saber da sentença. Eu não quero saber da sentença, então a culpa vai ser minha. Eles não tem nada a ver, deixa eles de lado, liberta eles. Eu sou responsável por essa rebelião. Então Tiradentes, ele assumiu toda a culpa em si e os amigos dele foram libertados. Só que a pena de Tiradentes foi o seguinte, não foi simplesmente enforcado. Ele foi enforcado e esquartejado em praça pública. É uma sentença meio pesada, se for ver hoje em dia. Na época era comum você ser flagelado, sendo enforcado, sendo esquartejado, depende do crime que você cometia contra a coroa portuguesa. Isso na época. Então, Tiradentes, em 1792, foi executado pelo crime contra a coroa portuguesa. Foi
enforcado. Primeiro ele foi enforcado e depois ele foi tudo foi esquartejado também. Além de ser enforcado, foi esquartejado. Então ficou ficou o palco da forca. Só que não ficou só a forca. Ele foi enforcado, depois ele foi mutilado. Ele ficou uma cabeça aqui, uma perna fincada ali, outra perna aqui, um braço ali, um braço aqui. Então isso daí era prova de para provar para qualquer um que fosse contra a coroa portuguesa, é tipo assim um aviso. É tipo assim um aviso. Se vocês tentarem alguma coisa contra a coroa portuguesa, vocês estão ferrados. Literalmente vocês estão ferrados. É isso que acontece se alguém ficar contra a coroa portuguesa. E foi assim que a Confidência Mineira ficou conhecida até hoje, porque o Tiradentes ele queria que o Brasil fosse independente, não quisesse ficasse escravo dos portugueses. Ele queria assim, não, o Brasil precisa depender só dele, não precisa depender de mais ninguém, a gente não precisa dos portugueses. Seria sim a independência do Brasil nesse dia, seria. Só que infelizmente não aconteceu porque os portugueses chegaram bem na hora por causa desse coronel Joaquim, que dedurou Tiradentes e Tiradentes assumiu toda a culpa, deixou os amigos de lado e assumindo toda a culpa dele mesmo. Então eles fez um sacrifício, digamos assim. Infelizmente ele morreu por tentar fazer um Brasil melhor, mas sempre será lembrado como Joaquim José da Silva Xavier, famosíssimo Tiradentes. E é isso daí, galera, esse daí foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado dessa aula de história. Deixa o seu like, compartilha e se inscreva aqui no canal, ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo aqui no canal, nenhuma notícia, nada. E tamo junto, galera, é nóis, tamo junto.